Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes. Um dia muito triste, né, para os torcedores do Clube do Remo, porque o Fábio Bentes vai continuar como presidente do Comdel. Foi aprovadas as contas dele, mesmo com algumas ressalvas, né, e reclamações, né, alguns perfis contra, principalmente aqueles que gostam da instituição e sabem que esse cara ele é um câncer, ele é um desgraçado aí no time do Remo. Por toda a instituição, não é só no time de futebol não, é toda a instituição. E foi aprovado, esse cara vai continuar como presidente do Comdel. Eu tenho um recado aqui para os sócios. Eu sei que alguns de vocês me assistem, não todos, infelizmente todos não me assistem, porque tem alguns de vocês que nem rede social acompanham. Talvez nem o time de fato acompanha, né? Eu quero aqui falar para vocês uma situação real. E me cobrem daqui a 2 anos, se não acontecer. Antes disso, só se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo que é muito importante. Porque hoje esse vídeo aqui é um vídeo que eu vou falar aqui a opinião de muita gente, que muita gente pensa. A gente vai comentar um pouco sobre isso aqui, tá? Esse vídeo aqui, rapaziada, é patrocinado aí pela K3 Play. Se você não foi na K3 Play ainda, entre em contato aí, tá? Pra você fechar aí os pacotes TV, pra acompanhar o Leão Azul na íntegra. Esse vídeo também é patrocinado aí pela Lipnet. Se você não foi na Lipnet ainda, tá? A internet aí da TIM pra você. Entre em contato com a galera da Lipnet. E também, esse vídeo aqui, ele é patrocinado pela Calotinha Lanches. Aquele lanche aí pra você, daquele rango, né? Daquela rangada aí. Só entrar em contato, o telefone da Calotinha Lanches na tela pra você. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Ontem, né, foi provado de que o Remo tem dono. E não é a torcida. Não é a torcida. Essa cúpula maldita aí, que tá querendo levar o Remo pra Série D do Campeonato Brasileiro. Essa cúpula maldita que tá aí, que contrata jogadores como Silas, como Kelvin, como Ribamar, contratos longos, pagando mais de 50 mil reais pra essas merdas aí. Essa cúpula que tá aí. Que ano que vem vai cometer os mesmos erros, porque já estão há 5 anos fazendo a mesma coisa. Ontem eles venceram mais uma. E a torcida do Remo foi derrotada mais uma vez. Não adianta você pegar as cadeiras, depredar o bainão, jogar as cadeiras nos outros, porque isso não vai resolver nada. Quem tem um poder lá dentro do clube do Remo não faz nada. Então não adianta. Não adianta você brigar com a polícia, porque você só vai se dar mal. Você só vai se dar mal, não adianta. Não adianta você ir pro estádio, pegar chuva, pra ver curuada, canelada na bola no meio de campo. Não adianta. Alguém trouxe esse cara. Alguém contratou esses caras. E sabe quem é o grande responsável por isso? Não é nem o Tonhão, que o Tonhão não passa de uma marionete aí dentro. O grande responsável, o grande articulador de tudo isso, chama-se Fábio Osório Bentes. Que mais uma vez ontem venceu. E a gente mais uma vez perdeu. Esse cara, quando assumiu o clube do Remo, ele veio com o propósito, né, teoricamente, de sanar as contas do clube do Remo. Criou uma filosofia e que hoje o clube é refém dessa filosofia. Porque o Remo não consegue mandar um pereba como o Ribamar embora, porque tem que se preocupar com as contas. Enquanto isso, todo jogo o Ribamar entra em campo e não faz absolutamente nada. E o pior, perde chances claras de gols que nos faz falta. No último jogo, ele nem participou, porque a bola nem chegou nele, graças a Deus. Porque era mais um motivo pra gente reclamar. Mas ele entrou em campo. Ele entrou em campo. A gente não consegue mandar um Kelvin embora, que também foi um outro que não deu certo, justamente por conta dessa mesma filosofia. E ontem, que era a nossa oportunidade de tirar esse cara, os sócios votaram, boa parte, a favor das contas desse cara. Se o Remo não cair esse ano, é questão de tempo para esse clube ser rebaixado. É questão de tempo. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou te falar o porquê. O Fábio ficou 5 anos na presidência. 5 anos. Todos os anos o Remo teve um executivo de futebol diferente. Todos os anos. E foram os mesmos critérios para contratar jogadores. Nessa temporada, visivelmente, né,
ou aparentemente, o Remo teve uma mudança de critério. Mas se você for analisar e for comparar com as contratações que foram feitas na gestão Fábio, é a mesma coisa. A diferença é que agora os perebas que chegavam na época do Fábio para jogar até o Parazão, agora tem contratos longos, que o Remo não consegue rescindir. A gente precisa contratar jogadores, não pode contratar porque não tem como mandar uma imundiça como o Kelvin embora, que até eu não iria. Imagina só, eu ganhando 50 mil para dar canelada na bola, para não fazer absolutamente nada, não sou cobrado, não tem pressão a não ser da torcida, mas a torcida não vai fazer nada comigo, porque a torcida do Remo, por mais que ela seja impaciente, mas ela é uma torcida que não tem esse histórico de bater em jogador, nunca teve, graças a Deus, né? E o torcedor do Remo começa a entender que os menos culpados são esses jogadores. Culpado é o papelinho, gente. Culpado é o Tonhão. Culpado maior deles é o Fábio Bentes, que com certeza deve estar tomando uma agora rindo da minha cara, gravando esse vídeo aqui. Com certeza, absoluta. Quem ainda é debochado. Ele deu diversas entrevistas falando que era um vencedor, tirando um sarro com a nossa cara. E aí eu tenho que ver idiota, imbecil, me culpar. O cara vem culpar os canais. Fica nas redes sociais, bateu foto lá. A foto do perfil do cara é lá dentro lá, da cabine de imprensa do Clube do Remo. Por que será que esse cara tem privilégio lá dentro? E o culpado sou eu, gente. Gente, quantas vezes eu não vim aqui e falei? Quantas vezes eu não vim aqui e alertei? Quantas vezes eu não vim aqui, botei o meu na reta contra esses caras, porque eu sei que esses caras não gostam de mim, gente. Mas você, torcedor, gosta. E isso, pra mim, é o que vale. Porque você não prejudica o Remo. Você que tá em casa não prejudica o Remo. Esses caras prejudicam. E sabe o que é pior? Na cabeça deles, eles não prejudicam. Na cabeça desses caras, eles estão fazendo o que é certo. Não é. Aliás, na cabeça não, né? É o que eles falam. Porque na cabeça deles, não é possível que eles sejam malucos, que eles não percebam que eles só fazem merda. Não é possível. É porque eles querem dar a entender de que é um trabalho a longo prazo. Que merda de trabalho desse a longo prazo que você não consegue um ano montar um elenco decente? Até quando a gente subiu, foi mais pelo mérito do Paulo Bonamigo do que propriamente dos jogadores. O tempo inocentou o Bonamigo. O tempo mostrou pra gente que a gente subiu por sorte. E por um outro detalhe, o nosso filho caiu no nosso grupo. O nosso filho, o nosso freguês, a Mucura, caiu no nosso grupo. Nos deu 6 pontos. Porque se fosse contra os clubes de fora, a gente não tinha subido, gente. A gente somou 4 pontos contra Ipiranga e Londrina. Então, era ontem a oportunidade, vocês não aproveitaram. Sócios, vocês não aproveitaram. Se o Remo for rebaixado esse ano, ou se Deus o livre até nos próximos 2 anos, 3 anos, porque é o que vai acontecer, a gente tá ladeira abaixo, a gente tá numa gangorra que é descida. Não é uma subida, a gente tá numa gangorra que é uma descida. Se esse clube não for rebaixado, vocês são os culpados. Não é o torcedor não aguenta mais o Bentes. O torcedor do Clube do Remo, pelo torcedor, o Bentes já não tava mais aí. Mas ele ganhou para presidente do Condel. Ele ganhou a votação de umas contas que de fato tinham algumas irregularidades. Tinham algumas que não está de aprovação. E vocês aprovaram. Esse cara aí dentro, ele é um câncer. Ele tá matando o Remo aos poucos. Ele tá matando o Remo, não existe mais oposição. A prova são essas votações aqui, 50 votos a 28. Não tem mais oposição no Clube do Remo. Mas é o seguinte, se fosse uma gestão que estivesse fazendo as coisas corretas, não faz, gente. Não faz. E mente pra torcida. Porque esse mesmo cara aí, que teve as contas aprovadas ontem, ele falou pro torcedor que o Remo ia ter 4 milhões pra gastar com futebol. E não teve, o Tonhão mesmo falou depois. É um mau planejamento que é visto. E é só você analisar, é só você olhar o time do Remo em campo. Você olhar e ver Curuá como a única opção de volante, você percebe que foi um elenco mal montado. Vocês não fazem um grande trabalho, vocês fazem um trabalho péssimo aí dentro. Péssimo. E que agora é comprovado que existe sim no Clube do Remo donos. E que são vocês. Agora é o seguinte,
Se depender de mim, são vocês que vão arcar com os prejuízos que esse clube vai ter daqui pra frente. Se depender de mim. E vocês sabem que o que eu falo aqui, influencia e inflama, irmão. Inflama. Se o Remo, daqui pra frente, não começar a fazer contratações com lógica, principalmente na questão do salário dos jogadores, tô falando eu aqui, vou levantar a ideia da gente, nós os torcedores aqui, largar de mão desse clube. Porque se vocês querem ser donos, então arquem com os prejuízos. Não venham jogar pro torcedor, não. Não venham querer vir com esse papo de que a culpa é da torcida. Não é. Vocês sabem que não é. Vocês sabem que não é. Bom, gente, deixa aí nos comentários aí o que vocês acham disso, tá?